Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade hoje, então, aos nossos estudos, e hoje nós vamos fazer uma introdução sobre a arte da dança. Então, para começar, né, a gente tem registro da dança na cultura, né, da humanidade desde os começos dos tempos. Então, a gente vai ter, na arte rupestre, por exemplo, algumas pinturas que já demonstravam que o ser humano já praticava algum tipo de dança, né, que provavelmente era ligada ali a questões religiosas, às suas crenças, a algum ritual, por exemplo, como a própria pintura rupestre fazia parte de um ritual de caça. Então, muito provavelmente, a dança ela também fazia parte de algum tipo de ritual. Então, com o passar do tempo, conforme diferentes civilizações foram se desenvolvendo, né, a dança ela também foi passando por transformações, dependendo da região de onde se está, né? E foram sendo criadas técnicas de dança, as primeiras escolas de dança também. E a dança ela vai aparecer de diferentes formas na história da arte, né? Então, tanto na escultura como na pintura, ela vai estar ali presente. Além de ser essa forma de se expressar, né, artisticamente, a dança ela vai também estar presente ali em outros registros, né, que são feitos na história da arte. Esse quadro, por exemplo, que é do Henri Matisse, chamado A Dança, ele é muito importante na história da arte e tem esse elemento da dança como um tema principal. Então, esse texto que eu separei, né, alguns trechinhos que está lá no site Histórias das Artes, ele fala um pouquinho, faz uma análise, né, sobre essa pintura, falando um pouquinho, por exemplo, sobre como a escolha das cores, né, que o artista fez, ele ajuda a enfatizar o movimento, né, que é feito pelas dançarinas que ele pintou, e também é uma forma de... Mas também, né, esse uso das cores vai destacar a simplicidade da cena. E também de uma forma abstrata, dando destaque ali para os corpos, né, dos dançarinos. Não tanto para destacar o fundo, né, o cenário onde se está fazendo esse movimento, está se fazendo essa dança. Outra questão também é o posicionamento, né, dos elementos na tela, na pintura. A gente vê aqui, por exemplo, que a cabeça, né, de uma das dançarinas está cortada aqui no final da tela. Aqui em outros momentos também eles encostam na margem da tela, né, ou até atravessam aqui a parte da tela, porque isso é proposital, isso não foi um corte da imagem, né, da internet, não. Isso como foi feito mesmo, como o artista colocou esses elementos na tela. Isso porque era uma forma de destacar, né, de dar impressão de movimento, de destacar essa sensação de movimento que ele queria passar. E também de concentrar a atenção do observador nos corpos, né, nos dançarinos. Então, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui, né, essas partes aonde os corpos, né, eles encostam na margem da tela, e como que eles vão estar ali, uma cena, parece até espremido ali dentro daquela tela. E também é a forma como ele cria essa diagonal aqui, com os corpos, né, dos próprios dançarinos, como ele dá essa sensação aqui de que a mão de dois deles se soltam durante a dança. Isso tudo é uma forma de destacar o movimento, né, que está sendo feito por essas pessoas aqui na cena que ele quis representar nessa pintura. Agora, focando aqui na dança, né, como expressão artística, né, no próprio movimento, na dança em si, não na sua representação na história da arte, a gente precisa ter em mente que características físicas, mas também as características emocionais e principalmente as características culturais
elas podem modificar a forma como se dança, né? Então, a gente vai ter na dança 3 elementos principais, que é o corpo, o movimento e o espaço. Então, é o tipo de corpo que está dançando, se é uma criança, se já é um adulto, se tem alguma limitação, ou se tem mais dificuldade ou mais facilidade com algum tipo de movimento. Isso tudo vai influenciar na forma como se dança. O espaço também é onde se está se dançando, né? Um salão de dança é diferente de dançar na rua, porque o chão é diferente, né? O chão de um salão de dança, ele desliza, o pé do dançarino consegue deslizar. Na rua já tem um pouco mais de atrito. Então, a forma como o movimento vai passar vai ser feito também, né, de acordo com se tem algum móvel ou outras pessoas passando naquele espaço. Isso tudo também vai influenciar na forma como a coreografia vai ser feita, como que o movimento vai ser feito. E esses movimentos também vão depender do gênero, né, do tipo de dança que está sendo dançado, se é um balé clássico, se é uma dança contemporânea. Isso tudo vai influenciar, né, no o gênero da música que está tocando também, que está acompanhando. Isso tudo vai influenciar na forma como os movimentos vão ser feitos, né? Além dessas questões físicas que eu já mencionei, tanto físicas corporalmente falando, né, do corpo da pessoa que está dançando, como física ali na questão do espaço onde ela está dançando. A gente também vai ter essa questão do gênero, do tipo de dança que está sendo feito, que emoção que o coreógrafo e o bailarino querem passar através daquela dança também, né? Se está contando uma história, o que está acontecendo nessa história? Isso também vai influenciar em como que vai ser feito esse movimento, né? Se é uma dança que está contando uma história triste, ela vai ter um movimento mais delicado, talvez. Agora, ou dependendo se for para expressar ali um sentimento de raiva, já vai ter uns movimentos mais brutos. Isso tudo vai estar linkado, né? Associado em como que cada movimento vai ser feito pelo bailarino. Além disso também, né, como eu falei, do espaço onde está sendo dançado, além do gênero de dança que está sendo feito, a gente também vai ter outros elementos, como objetos que de repente fazem parte ali o próprio figurino, né, que é utilizado na dança, como também outros objetos que podem estar sendo utilizados ali para fazer a coreografia, ou que fazem parte mesmo daquele tipo de dança. Então, os objetos, né, assim como o espaço, ele também vai influenciar, né, os objetos, o figurino, também vai influenciar na forma como o movimento vai se dar durante a dança. Além disso, a dança, ela também é uma manifestação dessa diversidade da cultura, né, dessa diversidade cultural. Então, a gente vai encontrar expressões de danças, expressões artísticas, né, através da dança, de formas diferentes pelo mundo, e às vezes no mesmo país, né? Aqui no Brasil a gente vai ter vários tipos de dança tradicional, e a mesma coisa olhando assim nessa escala mundial. A dança, ela é muito importante em diversas culturas, né? É utilizada para expressar como uma forma, né, de manifestação dessa cultura. Então, às vezes, ela vai estar ligada a costumes, né, a costumes, por exemplo, de comemoração de algum tipo de ritual que seja importante para aquela cultura, seja, por exemplo, um ritual de passagem, como a gente tem no casamento, né? Os noivos fazem a primeira dança, a debutante no aniversário de 15 anos também dança a valsa. A gente vai estar ligado também a questões culturais ali de festas religiosas também, né? Se a dança ela ainda tem essa ligação, como eu mencionei, que se tinha antigamente, com a questão do ritual, isso ainda acontece, ainda pode estar ligada ali a questões religiosas, além de poder sofrer ali, né, influências de outras manifestações culturais também. Então, ela pode ser ali algo que seja uma mistura ou algo que se desenvolveu a partir da junção de duas culturas diferentes.
Por exemplo, no Brasil, a gente vai ter uma cultura muito múltipla, né? Uma cultura que recebe influências de muitas outras culturas, né? De muitas outras expressões artísticas, expressões culturais. Mas a gente vai ter três culturas que são a base da formação da cultura brasileira, que é a indígena, a europeia e a africana. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava falando sobre a formação do samba, sobre como que foi a música brasileira, né? Alguns gêneros musicais que são fazem parte da cultura brasileira, quando a gente estudou no começo do trimestre. Então a gente vai ter aqui essas três bases, né? A indígena, que são dos povos nativos, a europeia, principalmente ali com os colonizadores portugueses, e a africana, com um povo que foi trazido para cá para ser escravizado, como quando nós estudamos sobre a formação do samba, por exemplo. E isso vai influenciar também essas três culturas de base, né? Elas vão ter muita importância também na formação da cultura quando a gente fala sobre a manifestação da dança, né? As danças brasileiras, as danças populares brasileiras, elas vão ter como base principal ali essas três culturas principais, né? A indígena, a europeia e a africana. E vão se desenvolver, né? Elas não vão permanecer iguaizinhas. Elas vão, com o tempo, com o passar do tempo, sendo criados novos elementos e se transformando, né, até chegar ao que nós conhecemos hoje, mas tendo em mente que ela ainda pode se transformar, ela ainda pode receber influências de outras culturas até hoje, ainda pode sofrer, né, algumas modificações com o passar do tempo. A gente tem, por exemplo, a festa junina, né, as quadrilhas de festa junina, que é uma festa que tem origem ali num costume que foi trazido pelos portugueses, mas que com o passar dos anos foi recebendo ali elementos e influências regionais que eram ligadas ali aos costumes, né, daquela região, aos costumes rurais, ao cultivo, por exemplo, a festa, né, a comemoração, ela está muito ligada não apenas à dança, mas também à música e às comidas, né? A gente tem as comidas de festa junina. Essas comidas que a gente tem, né, como sendo típicas de festas juninas, isso foram influências que foram modificadas com o passar dos anos. Então, dependendo ali do cultivo daquela região, aquelas comidas foram sendo introduzidas a um costume que era português. Então, por exemplo, as comidas que são feitas à base de milho. Isso foi algo que foi introduzido por conta do cultivo de milho naquela região. Isso não foi algo que veio com os portugueses. Que eu digo assim, na forma como os portugueses comemoravam essa festa. É a mesma coisa com relação às roupas, né? A gente vai ter ali, a gente consegue observar algumas influências ali das roupas típicas portuguesas, mas elas são completamente diferentes, feitas de uma forma diferente, né? Das roupas que são tradicionais lá em Portugal, como essas aqui que são utilizadas para fazer a dança do vira, né? Que os portugueses usam essas roupas bem tradicionais, assim, para fazer essa dança popular lá também. E a gente até pode perceber ali alguns elementos, algumas semelhanças, assim, básicas, assim, entre essa roupa que era utilizada, né, nas manifestações tradicionais de Portugal, com as roupas que são utilizadas na festa junina, por exemplo, mas ela tem elementos que foram introduzidos, fazendo essas modificações e criando algo completamente novo a partir dessa cultura de base, né? Bom, eu vou encerrando por aqui. Hoje foi mais, né, uma introdução sobre o tema. Na aula que vem a gente vai focar um pouquinho mais, né, sobre algumas questões ligadas à dança. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, né, alguma questão, alguma sugestão, pode mandar por mensagem e a gente se vê então na semana que vem.